Olá, o meu nome é Daiane Figueiredo, eu sou meteorologista da Climatempo e eu trago a atualização da previsão do tempo para as áreas produtoras de cana em nome da Coppola Cana. Bom, a última atualização da Agência Americana de Meteorologia só reafirmou que a gente tem conversado há muito tempo. A instalação do fenômeno Laninha no segundo semestre de 2024. Nós vamos passar por um breve período de neutralidade climática. Essa neutralidade climática faz com que a entrada de massas de ar frio que vêm lá dos polos consigam avançar cada vez mais para a região sul, centro-oeste e sudeste do país. Bom, mas nesse momento, o mês de julho tem um indicativo de entrada de massas de ar frio, mas não são aquelas massas de ar frio que são propícias à ocorrência de geada. Os trimestres marcados pela instalação desse fenômeno e os impactos clássicos devem ser sentidos ao longo do verão. Devem começar ali ao longo do mês de novembro, mas os impactos clássicos, mesmo com chuvas acima da média para a região nordeste do país e chuvas abaixo da média para a região sul, devem ser marcados ao longo do verão. Pensando nesse período de transição climática entre El Niño e instalação do Laninha, nós temos um dos efeitos, um dos impactos, é o atraso das chuvas ao longo da primavera. As chuvas que normalmente devem acontecer de forma regular e propícia para o desenvolvimento da cana-de-açúcar ali em setembro, podem ser atrasadas para o mês de outubro, na segunda semana do mês de outubro. Pensando na previsão de longo prazo, a última atualização a gente estava vendo um Laninha sendo impactado ali até meados de 2025. Já nesta atualização, o Laninha pode ficar ali até o trimestre janeiro, fevereiro e março, impactando no padrão de circulação. A previsão para o mês de julho é de que altas pressões e bloqueios atmosféricos continuem a atuar sobre a região centro-oeste e sudeste do país. Esses sistemas que não favorecem a formação de nuvens deixam um tempo aberto e as chuvas devem acontecer de forma abaixo da média. O que é isso? O mês de julho já é característico com acumulados de chuvas menos expressivos, e as regiões produtoras devem ter tempo aberto. Não há nenhum indicativo de chuva ao longo do mês de julho para grande parte das áreas produtoras de cana, e isso se confirmou no mês de junho e deve continuar se confirmando ao longo do mês de julho. Isso é favorável para as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar, mas pensando em desenvolvimento das culturas que foram plantadas de forma tardia, esse processo de tempo aberto e as temperaturas altas, que também é esperado ao longo do mês de julho, não favorece a quantidade de água disponível no solo. Algumas áreas da região central do país estão há cerca de 70 dias sem chuvas e não há nenhum indicativo de chuva ao longo desse mês de julho. A temperatura mínima deve ficar acima da média também para grande parte da região central do país, áreas da região sul, e com isso a gente consegue identificar um padrão assim: tardes mais quentes e noites mais frescas. Não é esperado aquele frio que normalmente é se instalado na estação inverno. Pensando agora na previsão de longo prazo para os próximos 30 dias, Piracicaba, com a entrada dessa frente fria que nós teremos na virada do mês de junho para o mês de julho, vai causar instabilidade de fraca intensidade, a temperatura deve diminuir, mas não deve ficar abaixo dos 10 graus. Nós não temos nenhum extremo de temperatura acima dos 33 graus para Piracicaba, então as temperaturas devem ficar em torno dos 27 a 30 graus. Teremos a entrada de uma nova massa de ar frio na metade do mês, onde sim são esperadas temperaturas em torno dos 10 graus, mas não há nenhum indicativo de ocorrência de geada ao longo de julho. Uberaba, no interior de Minas Gerais, que já vem sofrendo com baixa quantidade de água disponível no solo, não tem nenhum indicativo de chuva ao longo dos próximos dias. As temperaturas também devem ficar entre 27 e 30 graus. A entrada dessa massa de ar frio vai provocar a queda das temperaturas mínimas, mas elas devem voltar a aumentar. Não são temperaturas abaixo de 10 graus neste momento. Jataí, no interior de Goiás,
teremos extremos de temperaturas ao longo da segunda semana do mês de julho, temperaturas em torno dos 33 a 35 graus para as áreas produtoras, que podem impactar no processo de desenvolvimento das culturas que foram plantadas de forma tardia. A temperatura mínima não deve passar dos 10 graus, então teremos ali temperaturas acima dos 10 graus, onde as tardes serão mais quentes e as noites mais frescas. Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, que já teve um indicativo de geada de fraca intensidade ao longo da virada do mês de maio para o mês de junho, nesta virada também, coincidentemente, ao longo do mês de julho para o mês de julho, tem um indicativo de temperaturas mais baixas, mas não há um indicativo de ocorrência de geada, risco para geada para estas áreas produtoras. A temperatura máxima também deve seguir em elevação ao longo da segunda semana do mês de julho, onde são esperados extremos acima de 33 graus de temperatura máxima. Bandeirantes, no interior do Paraná, terá temperaturas mais baixas com a entrada dessa massa de ar frio, não há nenhum indicativo de ocorrência de geada. A entrada de uma nova massa de ar frio também é esperado e vai impactar na diminuição das temperaturas mínimas ao longo da metade do mês de julho, mas não são temperaturas abaixo de 10 graus. A máxima deve seguir em torno dos 27 a 30 graus. Essas foram as principais informações de previsão para o mês de julho. Eu volto no próximo mês com maiores informações. Até mais!